Bom, é isso. Então, esse sou eu que vos falo e vamos falar um pouquinho do mercado. O mercado tá forte, né, pessoal? O mercado tá forte. Paramos nos 125 mil pontos. Não essa semana, já tem 2 semanas que a gente tocou. Não, minto. 1, 2, 3, 4. Essa é a 5ª semana que a gente tocou o 125. Estamos em 130 agora. Então, a gente aponta para o mercado de alta, ou seja, reforça o mercado de alta, reforça a retomada de uma tendência de alta que foi, de certa forma, paralisada, podemos assim dizer, lá em 2020, início de 2020, todo mundo sabe com o quê, né? Que deu uma paralisada na tendência de alta do mercado. A partir daí, então, o mercado fez uma correção, depois uma lateralização e agora, a meu ver, a gente está retomando a alta que se iniciou lá em 2016, tá? No curto prazo, a gente tem uma pressão de compra. Eu esperava, eu falei isso para vocês, né? Eu esperava uma queda maior, até 120 mil pontos, coisa que não aconteceu. Às vezes, por mais experiência que você tenha, pessoal, você nunca vai acertar a máxima, a mínima, o ponto certo. Ficar procurando isso é cachorro correndo atrás do rabo. Você tem que ter uma noção do que você tem na carteira, do que vale a pena comprar mais e aproveitar esses zigue-zagues justamente para ir acumulando. Eu esperava e aguardava o mercado no 120 mil, não veio, não aconteceu. Então, a gente continua aguardando uma realização maior. Mas no curto prazo a gente tem uma pressão muito forte. A gente tem uma pressão de compra, né, muito forte. Tá? Na minha visão, Brasil barato, mas nem tudo. Nem tudo é barato. Por que nem tudo é barato? Nós estamos passando por uma semana de dados externos muito importantes. O que são dados externos importantes? O mercado continua de olho para o Fed, o mercado continua aguardando quando que o Fed começa a reduzir os juros. Uma vez que o Fed reduz os juros, você vai ter um impacto muito forte aqui dentro, muito positivo. Em contrapartida, nós temos uma desaceleração tanto brusca da Europa quanto China. Quem está resiliente na brincadeira é Estados Unidos. E é por isso que o Fed não viu ainda uma janela oportuna para reduzir esses juros, mas ele vai acontecer. Basicamente, o resultado daquele país, né, econômico está muito forte. Tá muito forte. E isso tem algumas implicações para a gente aqui. Se eu tenho uma China desacelerando, eu tenho commodities em queda. Principalmente metálicas. Commodities metálicas em queda. Entenda isso. E o minério vem caindo absurdamente e já há vários meses que eu venho batendo nessa tecla, cuidado, né, com expectativa positiva de modo amplo, né, de modo sistêmico, para empresas ligadas a commodity. Eu não consigo ver esse céu de brigadeiro. Logo, eu tenho o minério, de certa forma, pressionado e as ações da Vale, que andam junto com o minério, Vale é minério, as ações da Vale, na minha opinião, ainda estão, de certa forma, acima do valor ideal para compra, ou para quem gosta de papel, para comprar o papel. Eu não entraria no preço atual, gostaria de ver um recuo um pouco maior ainda das ações da Vale. Elas estão um pouco descoladas do minério, pelo menos no curto prazo. Agora, a minha opinião e visão é de que lá fora, a gente vai continuar, principalmente a Europa, a China, a gente vai continuar vindo com resultados não muito bons. E isso vai segurar, vai pressionar mercados ou setores que têm ligação a esse país, que têm ligação, que precisam, né, desses países. Mas você disse que estamos baratos, que o Brasil está barato. Onde tem valor, então? Uma vez que eu tenho a economia brasileira, saiu o IBC-BR, a economia brasileira, que a gente esperava também uma desaceleração, trouxe o IBC-BR, que é uma proxy do PIB, trouxe dados interessantes, trouxe dados mais fortes do que o esperado. Eu tenho uma taxa de juros ainda, Brasil, uma taxa de juros ainda com espaço para cair. Eu tenho algumas variáveis importantes a nível de Brasil, tá? Eu tenho taxas de juros ainda altas que poderiam recuar. Eu consigo, com isso, dar um impulso muito forte no mercado interno. Eu consigo, com isso, com dado do IBC-BR, ou seja, a proxy do PIB, com queda da taxa de juros Brasil, possível queda da taxa de juros lá fora, isso traz fluxo para cá.
Então eu tenho uma possibilidade ainda de ver um upside muito grande de setores ligados à nossa economia interna. Então é isso que eu estou de olho. Essa análise minha, pessoal, ela já vinha desde lá de trás. Ela foi interrompida em 2020, porque nós tivemos um ciclo ali de 2020 a 2022 muito forte com commodity metálica e por alocação de mercado, ou seja, não minha, do próprio mercado, o mercado ele tende a ir atrás, né, desse tipo de alocação, ou seja, do ciclo atual do momento. Por quê? Porque eles precisam de alfa, né, que a gente chama, né, o fundo. Se o fundo não performa, tu vai sacar o dinheiro dele. Se o fundo não performa, porque 99,99% dos investidores, eles escolhem fundos baseados na performance passada, só isso. Ninguém nem quer saber quem é o gestor, nada disso. Deixa eu ver quanto que isso aqui deu. Ah, beleza, então é nesse cara aqui que eu vou colocar minha grana. Então, o gestor, sabendo disso, ele precisa de performance. Ele precisa entregar resultado. Então, geralmente, ele segue o ciclo. Então, o que pode acontecer aqui? Se a gente vê um ciclo interno acontecendo por conta dos fatores que eu elenquei aqui, fatalmente teremos uma corrida de alocação para ativos desse segmento. É óbvio que alguns ativos não cabem em grandes fundos pela liquidez, mas nós teremos assim, uma corrida, um aporte mais forte, mais acelerado de alocação desses ativos. Então tem que ficar ligado nisso, porque geralmente quando a gente tem esse ciclo, a gente tem um ciclo interno forte, a gente tem uma valorização muito rápida e é muito pujante de determinados setores. Então, se eu posso deixar um recado para essa super quarta para vocês, é o seguinte: fiquem de olho em setores aonde nós podemos ver essas valorizações. E elas vão acontecer, na minha opinião, porque nós estamos muito barato. Muito barato. E eu tenho todo um cenário macro que, se acontecer, repito, queda de juros, né, o IBC-BR resiliente, queda de juros, queda da taxa americana, tudo isso acontecendo em conjunto, tá? Isso joga força no setor interno aqui. Bom, sobre mercado é isso. A gente tem uma semana, basicamente, de olho hoje, né? Foi na ata do Fed. A gente está de olho nessa curva de juros americana, né, e os dados da China não estão tão empolgantes. Europa está complicada, está bem devagar. Então, assim, o cenário para empresas que têm como mercado a exportação está cada vez pior para a gente. Pior para a nossa B3, tá? É isso. Vamos abrir para as perguntas. Quem tiver dúvida pode colocar aí.